Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná. Ele ficou conhecido pela Lava Jato, a Lava Jato que com o tempo acabou sendo desmontada pelos vários adversários políticos em Brasília dessa ação, que aqui no Paraná virou notícia por muito tempo, você acompanhou aqui pela Bandeirantes. Hoje ele conversa com a gente, o Deltan Dallagnol, ele foi eleito pelo Podemos, teve um total de 345 mil votos, que é muita coisa, o mais votado no Paraná, e é da cidade de Pato Branco, no sudoeste do estado, formação em Direito, aqui em Curitiba, veio para cá aos 14 anos, o pai já era dessa área, promotor, então isso o levou para a área do direito. E hoje ele conta um pouco dessa história e também o que pretende fazer no Congresso, porque é um desafio muito grande. Se a Lava Jato já não foi fácil no Congresso, cercado por muita gente que tem interesse direto nessa questão, o trabalho dele vai ser bastante grande. Muito obrigado, Deltan, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Vili, João, telespectadores da Band Eleições. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Não só para a gente conversar sobre o passado, mas sobre como nós, junto com vocês, a gente pode construir um país melhor. Como é que você está se sentindo agora? Essa pergunta é básica, mas é importante, né? Depois de uma vitória como essa, você tinha noção que poderia chegar a 345 mil votos? Pelos cálculos que se faz, por exemplo, se fosse por São Paulo, seria um candidato de 1.300.000 votos, né? Aqui no Paraná, com toda essa dificuldade, 345 mil votos. Imagino que, de qualquer forma, fica uma surpresa. Inimaginável, surpresa total. Sou muito grato a Deus por ter me dado essa votação maior do que eu poderia imaginar e grato a vocês que decidiram mandar um recado muito importante para o mundo político, um recado muito importante para a sociedade, que é: a Lava Jato renasceu como uma fênix, mas não das cinzas e sim das urnas, do coração, da esperança dos brasileiros. E é um recado importante também para os corruptos, que é: corruptos vocês não vencerão. Hoje vocês deram esse recado por meio do voto, depositando a confiança de vocês. E eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar duro, vou fazer o meu melhor para honrar cada voto, cada gota da confiança de vocês. João Azevedo também participa conosco, nosso gerente de jornalismo da Band. João. Deltan, obrigado pela presença. A gente falou já na abertura sobre corrupção e sobre a Lava Jato. Essa operação, ela pode ter continuidade hoje ou não existe mais nenhuma chance? Hoje não existe qualquer chance disso acontecer, João, porque não só os tribunais e o Congresso trabalharam para destruir as condenações à Lava Jato, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal mudaram uma série de regras do jogo que tornam impossível acontecer uma nova Lava Jato, tornam impossível você combater de modo efetivo os corruptos, a corrupção e colocar corruptos na cadeia. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. Hoje o corrupto vai ter infinitos recursos em 4 instâncias. Somos o único lugar do mundo com 4 instâncias e infinitos recursos, e ele consegue prorrogar o seu processo 10, 20 anos até que ele prescreva, até que demore tanto tempo na justiça que existe uma regra que determina a impunidade desses casos. O próprio Supremo também mudou qual é a justiça que é responsável por julgar os casos de corrupção política. Sempre foi a Justiça Federal e por isso que a Lava Jato funcionou. Eles mudaram para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia na história. Ninguém. E pior, além disso atrapalhar o futuro do combate à corrupção, eles aplicaram essa nova regra para o passado, o que gerou a anulação do caso do Eduardo Cunha, Palocci e Vaccari, do caso Passadina e de vários outros casos. O Congresso Nacional, por sua vez, parece piada, mas ele destruiu um instrumento importante de trabalho. Então, se você é engenheiro, você tem instrumentos de trabalho, você tem lá a tua calculadora, os teus aplicativos. Se você é pedreiro, você tem a marreta, você tem o pincel para você pintar, você tem instrumentos de trabalho, um instrumento essencial nosso como membros do Ministério Público, como procuradores, promotores de justiça, juízes, é a lei de improbidade administrativa. A gente usava a lei de improbidade administrativa para punir corruptos, para recuperar o dinheiro desviado. E eles mudaram a lei e hoje, se alguém te pedir propina, João, isso não é mais improbidade. Se você é um cara, como você é um cara correto, você não paga essa propina e essa pessoa, se ela te chantagear ou torturar, isso não é mais improbidade. E aí, se você descobrir que essa pessoa tem 100 milhões de dólares numa conta no exterior, isso não é mais improbidade administrativa. Se um médico público violentar, estuprar uma paciente na mesa do parto, num dos momentos mais nobres da vida dela, isso não é mais improbidade. E pior, eles mudaram outra lei para que a gravação desse crime não possa ser mais usada contra o criminoso. Agora, a gravação do crime só pode ser usada a favor do criminoso. É uma piada.
isso é o que o Congresso e o Supremo estão fazendo e o único modo de mudar isso é na política. Por isso que eu tomei essa decisão mais difícil da minha vida, sair do Ministério Público e ir para a política. Agora, outra arma terrível que existe quando se faz uma batalha como essa contra a corrupção é a difamação, que vem dos partidos políticos, adversários ou dos envolvidos. E vocês, o grupo todo, Moro também, enfrentaram seriamente essa situação. Vire, várias vezes. Veja que a Lava Jato era um conjunto de 10, 20 agentes públicos. Nós tínhamos um assessor de imprensa. E aí você vai enfrentar partidos políticos, e só os 3 primeiros partidos que a gente pegou tem mais de 10 milhões de filiados. Então, as narrativas, as mentiras que esses partidos inventavam sobre a Lava Jato, tinha 10 milhões de pessoas para replicar e defender. E a gente vive num tempo de pós-verdade. Esse foi o termo cunhado como termo do ano, expressão do ano pelo dicionário Oxford em 2016. O que significa pós-verdade? Que se você repete uma mentira 1000 vezes, ela passa a parecer verdade. De tanto que ela é repetida, as pessoas passam a acreditar nela, não porque existem evidências que a embasem, mas passam a acreditar nelas por crenças, pela repetição, pela falta de buscar uma informação mais sólida. Então, em tempos de pós-verdade, em tempos de narrativas, a gente foi muito atacado, mas eu fico muito contente porque a sociedade entendeu o que aconteceu. Quando a Lava Jato foi destruída, teve uma pesquisa que mostrou que a maior parte dos brasileiros sabia que era o mundo político que estava destruindo a Lava Jato e que era uma retaliação contra quem combateu a corrupção. As redes sociais, né, que chegaram basicamente ali junto com a Lava Jato, né, nesses últimos 5 anos, ela atrapalhou ou ela ajudou a operação? Mais ajudou do que atrapalhou, a meu ver. Porque a Operação Mãos Limpas na Itália foi uma operação em que a gente se espelhou e foi uma operação que na década de 90 conseguiu investigar, processar e punir grandes políticos corruptos na Itália. Só que lá o sistema político conseguiu se reorganizar, reagir e atropelar a Operação Mãos Limpas em 2, 3 anos. Aqui, graças à transparência que a gente pôde ter, a nossa relação com o público por meio da imprensa e das redes sociais, a gente conseguiu levar informação de modo muito constante e consistente para as pessoas e conseguiu manter a Lava Jato por 6 anos, até a população sair das ruas, até mudar a atenção para uma crise econômica mundial, por uma crise sanitária, para o Covid que veio, infelizmente. E quando tudo mudou da atenção, aí o sistema político aproveitou para reagir e destruir a Lava Jato, destruir o combate à corrupção. Mas o povo paranaense, o povo brasileiro mostraram que a Lava Jato não está viva, ela não está morta, ela está viva. Viva não só nos corações, mas agora viva também nas urnas, indo para Brasília. Mas em Brasília, como operacionalizar, como fazer esse combate? Porque você está ali no núcleo do problema. Ali a maior parte, de uma forma ou outra, tem envolvimentos com casos assim que vocês investigavam. E imagino que o número de outros que pensam como vocês vai ser muito reduzido. É uma batalha solitária, praticamente? Vini, hoje sim, 1, 2, 5, 10 pessoas não vão mudar o país. Nós não conseguimos mudar o país em minoria. Veja que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Agora, o único caminho que existe para a gente mudar o país é nós invadirmos democraticamente o Congresso Nacional. Em 2013, por conta desse alvoroço das redes sociais, vieram as manifestações de junho. E eu lembro que o povo subiu no Congresso Nacional, invadiu o Congresso Nacional, literalmente. Eu estava em Harvard, eu estava nos Estados Unidos, estava passando um ano estudando, fazendo meu mestrado em Harvard. E eu via aquilo, eu falava, nossa, caramba, a sociedade está lá, mas a sociedade não sabia o que pedir. E o que a sociedade pediu, embora a sociedade quisesse combater a corrupção, eles pediram que não passasse a PEC 37, que era uma proposta de emenda à Constituição que ia destruir o poder de investigado do Ministério Público. Se essa PEC passasse, a gente não tinha Lava Jato. E porque a sociedade foi às ruas, essa PEC não passou e a gente teve a Lava Jato. Agora, a gente precisa invadir o Congresso Nacional, mas não mais como a gente invadiu em 2013, invadindo o teto, invadindo fisicamente. Agora a gente precisa invadir por meio do voto nas urnas. E essa eleição foi um começo. A gente precisa expandir para as próximas. E é por isso que eu quero estar lutando ao longo dos próximos anos. A gente construir movimentos partidários e também apartidários de renovação do Congresso Nacional para a gente colocar mais de 200 deputados e senadores sem um compromisso efetivo com a sociedade brasileira. Já surgiu um projeto nesse ano, nessa direção, mas foi muito pouco tempo e ele não conseguiu crescer. Ainda assim, muitas pessoas foram lá, entraram no site, tinha mais de 50 mil acessos por dia nesse site desse projeto, que era o Projeto 200+, que não é um projeto meu, é um projeto da sociedade civil para colocar no Congresso Nacional quem tem compromisso com o combate à corrupção, com o fim ou redução do fundo eleitoral e o compromisso com a preparação política. Eu fazia parte desse projeto, eu estava nesse projeto, mas ele não era meu, eu sou um grande apoiador dele
E se a gente quer mudar o Brasil, a gente precisa mudar o Congresso Nacional por meio de projetos como esse. Mas aí entra também na questão da conscientização, principalmente da população. Ter instrumentos para isso, há já algumas iniciativas. Tivemos aqui, inclusive em Curitiba, nasceu o Grita, que ia dentro dessa linha. São estas as fórmulas imediatas ou você pensa em outras fórmulas para tentar conscientizar? Porque o problema é o leitor, a desinformação e a informação falsa que ele recebe também. É assim, a vitória contra as injustiças históricas arraigadas, elas não vão ser vencidas da noite para o dia. Não foi vencida da noite para o dia a vitória contra a discriminação racial nos Estados Unidos no meio do século XX. Não foi vencida da noite para o dia a luta contra a escravidão. Não foi vencida da noite para o dia a luta contra a hiperinflação no Brasil. A vitória contra esse tipo de injustiça, ela depende de perseverança, de estratégia e perseverança. Nós precisamos terminar aquilo que a gente começou. A gente começou com a Lava Jato, a gente deu um grande passo na luta contra a corrupção, mas nós precisamos avançar. Isso vai exigir perseverança, estratégia e articulação da sociedade. Agora, com pessoas como Sérgio Moro, Rosângela Moro, eu, Fábio Oliveira, aqui na Assembleia Legislativa, indo para a política, o que a gente quer fazer é articular, é canalizar a indignação da sociedade para rios que nos levem para algum lugar. A gente tem um pântano de indignação, tem água ali parada, a gente tem que canalizar isso para rios que nos levem para a transformação que a gente quer ver. Então, a candidatura é a melhor forma de continuar combatendo. Não só a sua candidatura, mas como a do Moro e de outros, como você citou, é a melhor forma de continuar o combate à corrupção. Mas há uma estratégia de peneira também de quem é quem, porque muita gente às vezes embarca pensando que por aí pode chegar a ter um atalho para a política. Certíssimo, certíssimo vocês dois. A candidatura e a eleição não é o objetivo. Eu não quero um cargo. Eu tinha um cargo melhor do que eu vou ter como deputado. Eu tinha um cargo com estabilidade, com vitaliciedade, um cargo melhor. Sem pressão? Sem pressão, que eu podia fazer o meu trabalho como procurador, mas que eu não ia mais conseguir resultados como eu conseguia antes. Então eu não saí por um cargo, eu saí por uma transformação. E o cargo é o primeiro passo na direção da transformação. Agora a gente precisa articular esforços e eu vou precisar de vocês comigo. Por isso eu quero convidar, se você não está nas minhas redes sociais, no Instagram, no meu WhatsApp, eu quero convidar você para estar lá. O meu WhatsApp é 99233-7680. Vou repetir, 041 99233-7680. Entra lá, porque a sua força é a minha força, é só juntos que a gente pode produzir essa transformação, é com a união de esforços. E como você disse, Vili, a gente precisa articular estratégias. Esse projeto 200+, qual que era a ideia dele? Ele pegava o mar de candidatos, a constelação de candidatos, e ele filtrava quem eram aqueles que tinham os compromissos básicos com a sociedade brasileira. Esse projeto 200+, ele não indicava quem eram os 200, não, ele filtrava de milhares e milhares quem eram os 100, 200, 500 que tinham feito os compromissos básicos para que cada pessoa pudesse entrar ali no site e escolher, a partir da preferência partidária ou ideológica de cada um, quem era uma pessoa que seria um bom representante, mas que tivesse passado por esse filtro básico. E a solução para os nossos problemas precisam ser construídas de baixo para cima. A gente precisa parar de esperar que tudo caia no nosso colo. A educação política, né, Vivi? Porque junto disso, João, que você está dizendo, tem outro assunto importante que a gente ouviu muito nos últimos dias. As pessoas vão pensar em quem vão votar na hora de sair de casa. Daí a pessoa corre atrás de uma listinha, pergunta para o vizinho. Até por isso que os institutos erram bastante, porque nem a pessoa sabe que ela vai votar. Ela decide geralmente naquele domingo e com informação de alguém ou porque vai na internet e acha lá algum nome conhecido, de ouvir falar, não que tenha qualidade. É isso que acontece na prática. É sim, mas deixa eu falar uma coisa boa, e aproveitando o gancho que o João trouxe em cima do que você colocou. O João falou educação política. Gente, aconteceu uma coisa nessa eleição que eu fiquei emocionado. Eu fui votar na minha sessão eleitoral e sempre, ao longo da história, eu ia e eu via um monte de santinho derramado na rua. Um monte de lixo que entupe bueiro, e é uma coisa que é vedada pela legislação eleitoral. E eu fui votar nesse ano, não tinha um. É como a mudança de cultura do cinto de segurança. Uma época ninguém usava cinto de segurança, quem é mais jovem não vai nem lembrar, mas a gente lembra. Eu não usava cinto de segurança quando eu era pequeno, e aí veio uma mudança de cultura. Agora veio a mudança de cultura em relação a esse abuso que existia dos santinhos na rua e as pessoas pegando o santinho no chão, indo para a urna e escolhendo ali. Quem sabe o próximo passo a gente não consiga fazer com que as pessoas escolham, não no dia da eleição, não um dia antes,
mas escolha com antecedência e investir o tempo para escolher quem são os melhores candidatos. Nós temos agora um intervalo, estamos conversando aqui com o Deltan Dallagnol, que é o novo deputado federal pelo Paraná, o mais votado nestas eleições, ele que ficou conhecido pelo trabalho na Lava Jato, junto com toda a equipe e o juiz Sérgio Moro. Já voltamos.